Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Bolsa Família antecipa pagamento em 171 municípios em situação de emergência. Beneficiários do programa Bolsa Família que vivem em cidades com estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo governo federal já podem movimentar os recursos desde 12 de fevereiro sem precisar seguir o cronograma escalonado pelo número de identificação social, o NIS. A medida de pagamento unificado alcança 171 municípios em 8 estados brasileiros. Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, soma 316,2 milhões de reais, beneficiando 466.900 famílias em todo o país. Com a liberação excepcional, as famílias podem sacar ou movimentar o benefício sem obedecer ao calendário tradicional do NIS, medida adotada em razão de eventos climáticos extremos como seca, estiagem, chuvas intensas e alagamentos. A quebra do calendário escalonado é válida por 2 meses. Caso o município permaneça em situação de emergência ou calamidade pública, o pedido pode ser renovado junto ao MDS. Além disso, durante o período de pagamento unificado, os processos de qualificação cadastral, revisão e averiguação ficam suspensos, evitando bloqueios ou cancelamentos do benefício. A Bahia está com 14 municípios em emergência por conta da seca e estiagem. O valor de 56,96 milhões de reais chega a 82.667 domicílios. O Rio Grande do Norte continua sendo afetado pela seca e subiu para 122 municípios atingidos. O valor de 160,68 milhões de reais está disponível para 243.727 famílias. Em Sergipe, 11 municípios sofrem pela seca e estiagem. São 158.090 famílias atendidas pelo Bolsa Família em um repasse de 39,12 milhões de reais. No Piauí, as cidades de Rio Grande do Piauí e Santo Inácio recebem 1,52 milhão para atender 2.305 famílias. Em Santa Catarina, 206 famílias são atendidas com o valor de R$ 138.910 na cidade de Luiz Alves, que teve situação de emergência reconhecida em decorrência de fortes chuvas. Já no Paraná, os impactos climáticos afetam 12 municípios. O repasse para estes locais é de 11,15 milhões para atender 16.558 famílias. Na região norte, a atenção especial em alguns estados é por causa da vulnerabilidade ampliada do território Yanomami. As cidades de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, terão o pagamento unificado no valor de 11,57 milhões de reais para atender 14.222 lares. Em Roraima, os municípios de Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajai recebem o pagamento unificado para 49.090 famílias. O repasse ultrapassa o valor de 35 milhões de reais. Confira a lista dos municípios afetados por estado em portalconvênios.com. Como os objetos padronizados afetam a execução de emendas parlamentares em 2026. A execução das emendas parlamentares em 2026 passa por uma mudança estrutural relevante com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 210. A norma estabelece novas diretrizes para a proposição e execução das emendas individuais e de bancada, determinando que o objeto da despesa seja definido já no ato da indicação do recurso pelo parlamentar. Na prática, isso significa o fim das programações genéricas e o início de uma fase de maior precisão técnica, padronização e transparência na aplicação dos recursos públicos federais. A legislação determina que cada emenda indique de forma clara e específica qual bem ou serviço será adquirido com os recursos da União. Não é mais permitido registrar descrições amplas ou vagas, como apoio à saúde ou infraestrutura municipal, sem detalhamento técnico. A exigência busca resolver problemas históricos, como erros de enquadramento orçamentário, inviabilidade técnica na execução, retrabalho na análise ministerial, atrasos na liberação dos recursos e dificuldades de fiscalização pelos órgãos de controle.
Para atender à nova regra, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, coordenou, junto aos órgãos setoriais, a criação de uma lista nacional de objetos padronizados, disponíveis na plataforma TransfereGov. Objetos padronizados são descrições técnicas previamente validadas de bens ou serviços que podem ser adquiridos com recursos de transferências da União. Em vez de cada gabinete parlamentar redigir manualmente a descrição do objeto, o que frequentemente gerava inconsistências, o parlamentar agora seleciona uma opção já estruturada e homologada pelos ministérios responsáveis. Um exemplo prático: antes da padronização, se via algo como aquisição de veículo para atendimento à saúde. Agora, o objeto padronizado aparece assim: ambulância tipo A, veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal conforme especificações do Ministério da Saúde. Essa mudança pretende eliminar ambiguidades e reduzir de forma mais significativa o risco de devolução ou bloqueio de ordem técnica da emenda. A padronização impactará a execução das emendas em 2026, principalmente de 4 maneiras. Primeiro, mais agilidade na análise técnica. Como os objetos já estão previamente definidos e validados, os ministérios conseguem analisar as propostas com maior rapidez. Isso reduz o tempo entre a indicação da emenda e a celebração do instrumento de transferência. Segundo, menos erros formais. A substituição das programações genéricas por descrições técnicas elimina falhas comuns que atrasavam o empenho ou exigiam ajustes posteriores. Terceiro, maior previsibilidade para parlamentares. O parlamentar passa a ter maior segurança jurídica e operacional, pois sabe que o objeto escolhido já está compatível com as normas federais. E quarto, transparência ampliada. A padronização facilita a consolidação de dados nacionais. Em vez de milhares de descrições distintas, o sistema passa a agrupar informações sob categorias uniformes. Isso permite identificar, por exemplo, quantas ambulâncias foram adquiridas no país, quantos equipamentos agrícolas foram financiados ou quantas escolas receberam mobiliário específico. A mudança também fortalece a atuação de órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União. Com objetos padronizados, a auditoria torna-se mais simples e comparável, é possível cruzar dados nacionais com maior precisão e reduz-se a margem para interpretações divergentes. Além disso, o cidadão ganha acesso a informações mais claras por meio de painéis gerenciais e dados abertos. A vedação de programações amplas representa uma mudança cultural na execução orçamentária. O foco deixa de ser apenas a destinação política do recurso e passa a incluir a definição técnica antecipada da solução financiada. Isso reforça 3 pilares: planejamento, eficiência e responsabilidade fiscal. Embora a medida traga ganhos de gestão, há desafios, como necessidade de capacitação das assessorias parlamentares, adequação dos municípios e estados à nova lógica de detalhamento e atualização contínua da lista de objetos para evitar defasagens. A governança da lista será crucial para garantir que a padronização não engesse políticas públicas, mas sim aumente sua eficiência. A implementação de objetos padronizados em conformidade com a Lei Complementar nº 210 representa uma das mais importantes mudanças na execução de emendas parlamentares nos últimos anos. Mais do que uma formalidade burocrática, trata-se de uma ferramenta estratégica de gestão pública que combina maior precisão técnica, redução de erros, agilidade processual, transparência para a sociedade e fortalecimento do controle institucional. Em 2026, a execução das emendas parlamentares tende a ser mais técnica, rastreável e eficiente, um avanço que aproxima o orçamento público das boas práticas de governança e prestação de contas. Em portalconvênios.com você confere o cronograma de execução das transferências especiais do primeiro ciclo 2026 e também a lista dos objetos padronizados por órgão. Programa Fomento ao Setor Agropecuário do MAPA está disponível para cadastro de propostas. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, lançou em 10 de fevereiro de 2026 o Programa de Cadastramento de Propostas Voluntárias de Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário. O programa, instituído pelo MAPA e operacionalizado por meio da plataforma TransfereGov, tem o objetivo de fomentar o acesso de estados, municípios e entidades da sociedade civil a verbas federais destinadas ao fortalecimento da agropecuária no país, ampliando e organizando o acesso a esses recursos. A ideia é financiar iniciativas voluntárias direcionadas a projetos estratégicos capazes de fortalecer a produção rural, incentivar práticas sustentáveis no campo e gerar impactos positivos tanto na economia local quanto na nacional. Para efetuar o cadastro, os interessados devem acessar o portal transferegov.br e preencher as informações exigidas sobre o projeto a ser apresentado em conformidade com os critérios definidos pelo Ministério da Agricultura.
O nome do programa na plataforma é Fomento ao Setor Agropecuário Propostas Voluntárias. O programa é voltado a apoiar projetos de inovação, desenvolvimento sustentável, irrigação e cooperativismo no setor agropecuário através de investimentos para aquisição e fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas, bem como pela execução de custeio para adequação e recuperação de estradas vicinais, apoio à realização de eventos, capacitações e aquisição de insumos agrícolas. O programa também visa a melhoria da infraestrutura da produção agropecuária por meio de obras e serviços de engenharia, para atendimento a projetos de desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agrícolas e pecuárias, bem como o agronegócio e a agroindústria, em consonância ao disposto na Lei Orçamentária Anual nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026. A principal finalidade é o atendimento por incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, objetivando a contemplação do público-alvo e o fomento aos entes federativos e seus beneficiários diretos, de forma a permitir a melhoria da qualidade dos produtos ou sua transformação, comercialização e distribuição. Os itens financiáveis nessas categorias devem estar de acordo com a ação 20ZV, Fomento ao Setor Agropecuário, e Instrução Normativa MAPA número 25, de 12 de julho de 2023. Uma dúvida frequente das entidades estaduais e municipais é sobre a aquisição de veículos considerados de pequeno porte, tais como carros e caminhonetes. Esses não são contemplados pela portaria e, portanto, não devem ser considerados na elaboração de propostas no sistema Transferigov. O recebimento do recurso, por se tratar de proposta voluntária, dependerá mais especificamente da disponibilidade orçamentária do Ministério da Agricultura, conforme previsto no Decreto nº 11.531, de maio de 2023. As transferências de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União são regulamentadas por normas complementares. Essas transferências são efetuadas através da celebração de convênios e contratos de repasse entre órgãos e entidades da administração pública federal e seus correspondentes nos estados, Distrito Federal e municípios, além de consórcios públicos. O objetivo é a execução de programas, projetos e atividades de interesse comum, estabelecendo um regime de mútua colaboração. A seleção da proposta de trabalho será baseada nos seguintes critérios: concordância do objeto pretendido com o programa, verificação se a proposta está alinhada com os objetivos do programa, disponibilidade orçamentária, existência de dotação e disponibilidade orçamentária no setor responsável e atendimento aos requisitos, cumprimento dos requisitos estabelecidos na portaria SPOA/MAPA número 796 de abril de 2024. A apresentação de projetos neste programa não cria qualquer obrigação de contratação por parte do MAPA. Este processo não representa a formalização de um convênio, mas sim a submissão de uma peça preliminar essencial para análise de acordo com as demandas do Ministério. Caso aprovado, poderá levar à celebração de convênio posteriormente, a depender de todas as condições mencionadas na legislação vigente. Estão habilitados para este programa a Administração Pública Municipal, Consórcio Público, Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal e Empresa Pública Sociedade de Economia Mista. O período de recebimento de proposta voluntária do programa vai de 10 de fevereiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Cursos gratuitos. MDS lança portal de educação empreendedora. O portal de educação empreendedora do programa Acredita no Primeiro Passo já está disponível e promete ampliar o acesso à capacitação profissional gratuita em todo o país. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, e integra as ações do programa Acredita voltadas à inclusão produtiva e à geração de renda, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A plataforma digital reúne cursos gratuitos de fácil compreensão e com foco em empreendedorismo, desenvolvidos em parceria com instituições reconhecidas nacionalmente. Entre os parceiros estão o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o Banco do Nordeste, a Aliança Empreendedora, a Rede Mulher Empreendedora e a Ação Social para a Igualdade das Diferenças. A coordenação dos cursos é realizada pela Secretaria Nacional de Inclusão Socioeconômica do MDS, responsável por apoiar os interessados na construção de autonomia financeira e geração de renda própria. A proposta é oferecer ferramentas práticas para quem deseja abrir ou estruturar um pequeno negócio, aprender a administrar finanças, organizar a gestão do empreendimento e utilizar recursos que auxiliem na operação diária. Ao final das capacitações, os participantes recebem certificado de conclusão. De acordo com o secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, o conjunto de ações já apresenta resultados expressivos no mercado de trabalho formal.
E eu acho que esse conjunto de ações é que está mudando a face do perfil do cadastro único. A prova disso é que, no ano passado, 98% do saldo positivo do CAGED é das pessoas do cadastro único, o que mostra que essa política está funcionando. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é um dos principais indicadores do mercado formal de trabalho no país e os dados apontam para um avanço significativo na inclusão produtiva de pessoas registradas no CadÚnico. Além dos cursos gerais de empreendedorismo, o portal também disponibiliza capacitações voltadas especificamente à qualificação profissional de mulheres e pessoas com deficiência. O objetivo é ampliar oportunidades e reduzir desigualdades históricas no acesso ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo. Os conteúdos podem ser acessados de forma online ou presencial, conforme a oferta de cada parceiro, garantindo flexibilidade para diferentes perfis de público. Para participar, o interessado deve acessar o portal, escolher o curso desejado e preencher um formulário com as informações solicitadas. O acesso é gratuito e aberto a todos que desejam investir em qualificação e geração de renda. Com a centralização das capacitações em um único ambiente digital, o portal de educação empreendedora facilita o acesso a conteúdos que antes estavam distribuídos nos sites das instituições parceiras, tornando o processo mais simples e acessível. A iniciativa reforça o compromisso do MDS com políticas públicas voltadas à inclusão socioeconômica, ao fortalecimento do empreendedorismo e à transformação da realidade de milhões de brasileiros. Acesse o portal através do link disponível em portalconvênios.com. Cefem dispara repasse de R$ 546 milhões a estados e municípios. Saiba quem ganhou. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, transferiu mais de R$ 546 milhões a estados e municípios produtores de recursos minerais. O montante é referente à compensação financeira pela exploração mineral, a Cefem, arrecadada no mês de janeiro e repassada ao longo de fevereiro. Do total distribuído, quase R$ 110 milhões foram destinados aos cofres dos estados e do Distrito Federal. Já os municípios ficaram com cerca de R$ 437 milhões, consolidando a importância da atividade mineral para as administrações locais. De acordo com a ANM, os estados que mais receberam recursos da Cefem foram Minas Gerais e Pará, ambos com aproximadamente R$ 46 milhões cada. Minas Gerais mantém tradição histórica na produção mineral, especialmente de minério de ferro, enquanto o Pará se destaca pelas grandes jazidas exploradas na região de Carajás, uma das maiores províncias minerais do mundo. A maior parte dos recursos foi direcionada aos municípios produtores que enfrentam os impactos diretos da atividade minerária, como aumento da demanda por serviços públicos, infraestrutura urbana e fiscalização ambiental. Na avaliação do consultor de orçamento César Lima, os repasses da Cefem são essenciais para melhorar a qualidade de vida da população que vive nas áreas de exploração mineral. São recursos que certamente poderão ser usados para alguma melhoria, algum custeio, como são recursos livres, não há uma amarração para esses recursos, mas com certeza serão usados aí com sabedoria para a melhoria da qualidade de vida da população desses municípios. Entre os municípios produtores que mais receberam os recursos estão Canaã dos Carajás, no Pará, com mais de R$ 72.250.000, Paraopebas, no Pará, com cerca de R$ 55.450.000, Marabá, no Pará, com mais de R$ 31 milhões, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com aproximadamente R$ 23.217.000. Conforme informações da ANM, entes que recebem Cefem devem publicar anualmente como usaram o dinheiro. Pelo menos 20% dos recursos devem financiar as seguintes atividades: diversificação da economia, exploração mineral sustentável e pesquisa científica e tecnológica. A Cefem é uma compensação paga pelas empresas mineradoras à União pela exploração econômica dos recursos minerais. Parte significativa dessa arrecadação é redistribuída a estados e municípios produtores, além de órgãos da administração federal. Os repasses reforçam o papel da mineração como atividade estratégica para a economia brasileira, ao mesmo tempo em que evidenciam a necessidade de gestão eficiente dos recursos para promover desenvolvimento sustentável nas regiões impactadas. Em portalconvênios.com você confere a lista dos 20 municípios que receberam os maiores valores, além do relatório completo de distribuição da Cefem aos estados e municípios em fevereiro. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!